Como eu disse agora há pouco antes do intervalo, hoje nós retomaremos a coluna do jornalista Giovanni Romão, do blog Papo Sem Censura, com o início das atividades parlamentares em 2018 em Pindamonhangaba. Os bastidores da política e todos os comentários da primeira sessão do ano. Nós vamos discutir agora, debater e trazer as informações importantes para você que acompanha aqui a nossa programação, que está sempre ligado no Jornal da Ótima FM. No Jornal da Ótima, comentários políticos com Giovanni Romão. 7h37, Giovanni Romão, muito bom dia, satisfação tê-lo de volta para mais um ano de trabalho. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia aos amigos da Ótima FM, bom dia, Júlio. Estamos aqui de volta, né, na retomada dos trabalhos legislativos na noite de ontem. Estamos aqui para discutir a primeira sessão ordinária de 2018. Muitas novidades, aliás, comentar, né, do blog Papo Sem Censura, onde você também fica muito bem informado, com várias colunas. E agora a novidade também, tem o Papo de Quinta. Queria que você falasse um pouquinho aí do que você tem feito, né, dentro das ações do blog Papo Sem Censura. Exatamente, o Papo de Quinta foi um projeto que a gente começou agora em 2018. Ele vai ao ar toda quinta-feira, tem um novo Papo de Quinta, é um programa em vídeo, um novo canal, né, que a gente chama de novo canal de diálogo aí do blog. No qual a gente discute os assuntos da política, não só regional, mas como da política nacional também. E a quinta-feira foi um dia propício escolhido, porque no caso da política municipal, a sessão de Câmara já passou e a gente também já tem mais ou menos a previsão do que acontece na próxima sessão. Então a gente consegue fazer um bate-papo bem bacana e trazendo o que já aconteceu e as perspectivas para a próxima semana. Terça-feira tem a participação aqui conosco, quinta-feira tem um vídeo com novos comentários. Exatamente, Papo de Quinta. Muito bem, vamos direto ao assunto, papo de terça. Papo de terça, vamos ao papo de terça. Falar sobre a primeira sessão de 2018. Ontem a nossa equipe de reportagem também acompanhando a sessão. O Júlio esteve por lá, fez uma entrevista com o presidente da Câmara, falando desse retorno de início de atividades, comentando alguns assuntos importantes e repercutindo, né, um comentário aí, um buchiche das redes sociais no último final de semana. Daqui a pouco nós vamos ouvir essa entrevista também. Giovanni, começando o nosso bate-papo. Sessão movimentada ontem, muitos requerimentos, todos se pronunciando. Qual é o balanço? Muitos requerimentos, exatamente. Foi uma sessão longa, justamente porque a primeira parte, que é a parte de leitura, né, tanto do expediente quanto dos requerimentos ofertados pelos vereadores, foi uma parte bastante longa, né? Afinal de contas, as sessões estavam em recesso, mas a Câmara continua funcionando, os vereadores continuam protocolando requerimentos, enfim. Então foi uma parte de leitura ali bastante longa. Na sequência disso, nós tivemos bastante uso também da tribuna, né? Porque os vereadores, como tinha muito requerimento, os vereadores também tinham muito o que falar sobre esses requerimentos. E por fim, nós tivemos a sessão ordinária, e eu vou começar por ela, porque assim a gente já fala desse assunto, também não foi uma sessão ordinária, não tinha muitos temas, né, na ordem do dia. Então a gente já mata esse assunto e fala um pouquinho da sessão de forma geral, né? O que estava na ordem do dia? 2 projetos, basicamente. Um do vereador Renato Cebola, que ele determina que seja disponibilizado na prefeitura uma lista sobre as vagas, de espera das vagas e creches de escolas municipais e creches municipais de Pindamonhangaba, né? Segundo o vereador, ele utilizou a tribuna, falou que esse seria um jeitinho, seria um jeito de não permitir o tal do jeitinho brasileiro, de que vem aqui e eu passo você na frente. Eu acho que, na minha opinião, faltou um pouquinho mais de explicação se isso acontece, de que forma que acontece. Não, isso não ficou claro. Ele só falou que é uma forma de inibir que aconteça esse tal do jeitinho brasileiro. Esse projeto tem que ir ainda para avaliação da prefeitura, do executivo, né? E é um projeto que eu acho que tem um grande potencial, inclusive, para voltar como veto, né? Tem muitos vetos a serem votados, inclusive lá na Câmara, de projetos aprovados no ano passado. E foi adiado por 60 dias um outro projeto, que é o projeto que prevê a revisão dos planos de carreira e salários dos servidores da Câmara Municipal. Esse projeto já tinha sido ido ao plenário em novembro do ano passado, já tinha sido adiado uma vez, foi adiado novamente, agora por 60 dias, a pedido do presidente da Comissão de Redação e Justiça da Câmara. Está adiado por 60 dias também. E nós tivemos alguns projetos de inclusão, a maioria de abertura de crédito adicional especial. Só um parênteses antes desses projetos, os 4 de inclusão, nenhum deles, até ontem, após a sessão, estava disponível a íntegra no site da Câmara. Nenhum deles? Nenhum deles. Parece uma tecla repetida, mas repetido para mim é o fato da Câmara não conseguir ser transparente
em disponibilizar um projeto para que a população possa ler. Com certeza, é o mínimo, né, da obrigação legislativa. Exatamente. Então você tem lá na parte das matérias legislativas qual é o projeto, mas o PDF não estava disponibilizado pelo menos até a noite de ontem após a sessão. Então foi votado e todos aprovados por unanimidade. Um dos projetos é a celebração de um convênio para cessão ou permuta de servidores entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo. Esse foi o primeiro projeto votado na noite de ontem, aprovado por unanimidade também, sem muitos debates, sem muitas conversas. Também aprovado por unanimidade, aí os outros todos de abertura de adicional suplementar, para infraestrutura e planejamento, R$160 mil para obras lá no Araretama, ligados ao córrego lá do bairro. O outro crédito adicional de 350 mil reais para um projeto de 850 mil reais o total para o fechamento da lateral do mercado que tanta gente tem ouvido falar também. E também aprovado por unanimidade um crédito adicional de 2 milhões para a construção de 2 creches no residencial Arco-Íris e no Parque das Palmeiras. Esses foram os projetos então votados e aprovados na noite de ontem. Num resumo, Giovani, 7h42 como a primeira sessão do ano, após o recesso, né? O que você sentiu dos vereadores com relação à cidade, com relação a esse tempo, né, de pausa e nessa conclusão de primeiro ano do mandato, agora início do segundo, o que você sentiu da Câmara? Sendo bem direto e objetivo, a sensação que eu fiquei é que muitos vereadores chegaram na cidade ontem e se surpreenderam com as coisas na cidade. Tamanha era a indignação e surpresa demonstrada na tribuna, no uso da tribuna, que parece que eles não conviveram com essas situações ao longo de 2017. Cito alguns exemplos para deixar claro o que eu estou querendo dizer. Transporte público. Mais uma vez foi falado. Ontem a vereadora Gislene falou, o vereador Roderley Mioto também falou sobre a questão do transporte público, termo de referência, licitação, vai ter, não vai ter. Bom, retomando 2017. Depois daquelas audiências públicas em que foram levantadas as demandas da cidade, tal, teve aquela primeira audiência pública para apresentação do termo de referência, que acabou tendo 20 minutos porque o Poder Executivo não tinha informação nenhuma para passar. A vereadora Gislene marcou uma segunda audiência pública sobre o tema no final do ano passado e ela mesma, 2 dias antes, cancelou a audiência dizendo o quê? Conversei com o prefeito, ele disse que é preciso esperar porque tem uma empresa que vai analisar esse termo de referência e tal. Qual que é a colocação dela ontem? Temos que fechar esse tema. O vereador Roderley Mioto, que também que entrou muito nesse tema no primeiro semestre do ano passado, andou de ônibus, constatou que tinha linha superlotada, também falou desse assunto. Aí a pergunta que eu fico é a seguinte: qual é a força que a Câmara tem em relação à fiscalização e cobrança do Poder Executivo? Se ela não consegue nem sustentar uma audiência pública em pé, que vai tratar do tema, o que adianta vir à tribuna e cobrar 3 meses depois que o assunto não foi resolvido? Esse é um exemplo. Você fez a audiência pública, a prefeitura não tem nada para apresentar, a audiência pública está mantida. Porque fica essa coisa de tentar preservar a imagem, mas assim, o assunto não é resolvido. Por quê? Porque fica esse jogo aí de freira, como dizia o ditado antigo. E ainda acham ruim quando a gente pergunta, Não pode cobrar, não pode questionar sobre alguns temas que já viraram tabus. SAMU é outro. Ao ponto de o vereador Oswaldo ontem falou que se para o executivo ter humildade, se for o caso, voltar para o antigo consórcio, pedindo ainda explicações. O vereador Roderley Mioto pedindo ainda, precisamos elucidar esse fato. 1 ano depois a gente precisa elucidar o SAMU. É muita tolerância. É muita tolerância, não é? É muita tolerância. Nós já tivemos audiência pública, se falou sobre o tema. Já tivemos um encontro específico do SAMU na Câmara Municipal, que vieram representantes da DRS para falar do assunto. Não é possível que não se... tem aquele grupo do próprio Comos que criou um levantamento sobre um grupo de estudo que fez um levantamento sobre o SAMU, as possíveis irregularidades, não é possível que não se tenha um diagnóstico ainda se o SAMU é regular, não é regular, se é possível credenciar por Guará, se não é possível credenciar por Guará, se corre-se o risco. Ontem se falou de novo, corremos o risco de perder as ambulâncias. O vereador Roderley falou isso ontem. Isso não é novidade. Se perder as ambulâncias, a Câmara também é responsável, é conivente, é corresponsável, porque não toma postura, não toma uma posição mais incisiva sobre o fato. A vereadora Gislene ontem cobrou explicações do Executivo quanto ao PDV. Explicações mais objetivas, mais claras quanto ao PDV, mas se nem os vereadores estão por dentro do PDV, quiçá a população.
né? Então assim, mas assim, isso tudo com indignação na tribuna, isso que mais surpreende. Que indignação é essa, um ano depois que todos esses assuntos já estão sendo falados, batidos, falados. A BBC de novo vem o assunto, porque a BBC fica trocando fornecedor porque não paga fornecedor. A BBC de novo, eles acabaram de renovar o contrato com a BBC por mais 6 meses, né? Então assim, Aline, eu acho que a indignação de ontem não combina com o ano que nós tivemos de 2017, em que todos esses assuntos já foram tratados exaustivamente. Que foi um ano marcado por indignações. Por indignações. Com certeza. 7h47, ainda falando e repercutindo a sessão de Câmara ontem, né? Primeira do ano em 2018. O Júlio chegando por aqui, já com a entrevista pra gente. No final de semana, trazer à tona também o comentário, foi publicado nas redes sociais uma denúncia, né, contra a namorada, parceira do vereador Magrão, presidente da Câmara, e essa postagem, né, teve uma grande repercussão. Muitas pessoas receberam e comentaram sobre o assunto. Depois, ontem já não estava mais publicada. Enfim, as pessoas querendo um pronunciamento por parte do vereador com relação à denúncia. Procede, não procede, o que ele teria a dizer a respeito do assunto. A nossa equipe de reportagem confrontou o vereador, perguntou sobre o assunto e ele falou. Vamos ouvir, depois a gente volta a comentar. Não, é uma podemos dizer, uma postagem caluniosa, né? Que de fato a gente acompanha as redes sociais, mas a gente acredita que o vereador que trabalha, o vereador que muitas das vezes está em ascensão, a gente de fato está sendo perseguido, sendo batido algumas situações meio que deselegantes. Mas eu falo tranquilamente, colocaram que eu sou casado, eu não sou casado, né? Disseram que uma moça não trabalha, que num período curto, e de fato a gente procurou saber quem que postou, fomos até a delegacia, fizemos um protocolo lá de boletim de ocorrência e também de termo circunstancial. Levamos também já o autor também já foi identificado, que fez a postagem caluniosa, difamatória, e com certeza ele vai ter que provar o que ele fala, né? Então eu acho, e até deixo um recado às pessoas que colocam o que querem na internet, eu acho que precisa tomar cuidado, porque precisa provar. Então esse autor já foi identificado, ele é um morador de Moreira César, ao qual acreditamos que foi utilizado por outras pessoas ligadas ao meio político da nossa cidade, e a gente não tem problemas de falar do ocorrido. Eu sou um vereador muito transparente, a gente quer o melhor para nossa cidade, mas quando pessoas ligadas a outras siglas partidárias, pessoas maldosas, caluniosas que querem de fato querer prejudicar o nosso trabalho, a gente procura os nossos direitos, e os direitos foram procurados. O autor já foi reconhecido, identificado, e agora ele vai responder pelas postagens que ele fez, e o que me deixou mais assim indignado, postou, deu 2 horas, o post já não estava mais nas redes sociais. Então acredito que eles colocam só para dar um murmurinho, para dar um problema para a questão nossa política, para denegrir a nossa imagem, mas a gente está preparado e com relação ao que de fato é de direito da nossa defesa. As providências foram tomadas então, né, Magrão? Graças a Deus. A gente tem um trabalho sério, Júlio, e conseguimos identificar o autor. Eu estou muito triste porque eu conheço os familiares. A pessoa me conhece, é uma pessoa jovem, tem 24 anos, muito pouco conhecimento na área política, e a gente sabe que foram pessoas que eu acredito, acho que vai ser de fato falado que ocorreu. Eu acho que ele foi usado por outras pessoas ligadas à política da nossa cidade para fazer essa postagem, sendo que ele não tinha nem o conhecimento do que poderia ocorrer com ele. Mas a gente fica triste, mas eu acho que isso serve para que as pessoas não postem o que querem na internet a fim de denegrir a imagem das pessoas. Não estou aqui defendendo a questão de eu sou uma pessoa pública, política na cidade, não. Eu acho que qualquer tipo de pessoa, você falar, denegrir, caluniar, precisa ter provas, né? E não pode falar o que quer a fim de querer prejudicar uma pessoa, seja ela quem for. Então a gente deixa o recado que a gente está
triste com o ocorrido, porém a gente é transparente para falar nesse caso. Perfeitamente. Muito obrigado pelas suas informações, Magrão. Eu que agradeço, Júlio. Muito bem, 7h51, então obrigada, Júlio, e obrigada ao vereador, né, que nos deu a entrevista, que falou sobre o assunto. Para você que acompanha o nosso jornal, foram postagens feitas no último final de semana, né? No domingo saiu essa postagem com uma denúncia a respeito do pronto-socorro. A pessoa que escreveu dizendo que enquanto vários problemas ocorrem no pronto-socorro, de falta de tudo, funcionário tendo que levar material para poder trabalhar, né, a namorada, a companheira do vereador, estaria ali trabalhando e não cumprindo regras, não cumprindo ordem e não honrando com suas funções. Essa foi a postagem, muitos comentários. Agora o vereador se referindo e comentando aí o que foi questionado a ele sobre o assunto, né? Esta é a política de Pindamonhangaba. Exatamente, né? E o vereador, correto, se ele acha que ele foi injustamente apontado, né, o nome dele envolvido, tem que ir à justiça, tem que procurar os seus direitos, como qualquer outro cidadão, ele tem esse direito. Com certeza, e fica o nosso alerta aqui, né? Tome muito cuidado com o que você posta nas redes sociais. Exatamente. Tenha responsabilidade, né? E não seja usado, dê a sua opinião. Exato. Se você tem prova, se você quer fazer uma denúncia e tem prova do ocorrido, é óbvio que você deve denunciar e procurar o seu direito. Mas se você não tem prova, tome cuidado, porque ali não é terra de ninguém, como muitos pensam. Exatamente. A internet em si pode passar essa imagem que é uma terra sem lei, mas as consequências do que você posta ali são como qualquer outro espaço. E às vezes você faz amando de alguém, mas a responsabilidade cai sobre você. Exatamente, é o seu nome. Com certeza. Giovani, pra gente encerrar o bate-papo, queria que você deixasse as conclusões dessa primeira sessão e passasse aí o recado aos nossos ouvintes no ano muito importante que nós estamos começando, né? Exatamente, como a gente já falou muito disso ano passado, ano eleitoral, né? Então o clima político tende a ser um pouco mais tenso. Pelo menos subiram o tom na tribuna ontem, né? Mais uma vez, mas como eu disse, né? Eu acho que a indignação não condiz com o que foram os últimos 12 meses. Rapidamente aqui sobre a 6, porque deve estar todo mundo perguntando da 6. Inclusive, a Câmara, o Júlio estava lá também acompanhando, a sessão caminhava para o fim sem ninguém falar da 6. Até que os munícipes gritaram lá, ia ser e tal. Aí o vereador Roderley foi no microfone para falar da CEI do áudio, que eu acho que é a menos objetivada. Compromete menos a cidade do que todas as outras duas. Mas enfim, sobre a CEI do áudio, ele disse que ainda falta o tal da nova perícia que ele solicitou. Estão tentando achar um caminho para fazer essa nova perícia. Ele falou que se no último caso não conseguir fazer essa nova perícia, ele conclui o relatório, lembrando que a perícia inicial apontou que o áudio não seria do secretário de gabinete, Fabiano Vanoni. A outra CEI, que também é presidida pelo Roderley Mioto, é a CEI do laboratório. Segundo ele, há um grande volume de documentos, são milhares de planilhas e tudo mais. Então, até março eles esperam iniciar as oitivas. Isso só depois da oitiva, então, a gente vai ter a conclusão do relatório e a apresentação do relatório. Então é uma CEI que ainda vai se estender aí, provavelmente até meados do ano, dado o andar da carruagem. E a CEI do IPTU, que essa CEI é presidida pelo vereador Rafael Goff, conversamos com ele ontem também ao fim da sessão. Segundo ele, no máximo, a expectativa é que no máximo em 2 semanas seja apresentado o relatório final. Eles já estão na fase de conclusão aí da escrita do relatório final da CEI. Deve ser apresentado até em 2 semanas. Talvez depois do carnaval. E só fechando, em relação a esse tom, o vereador Ronaldo Pipas, por 2 oportunidades ontem na tribuna, ele disse que ele não se conformava que os vereadores ficam ali cobrando, e aí vai o pessoal da rede social, posta o vídeo no Facebook e resolve o problema antes, com mais urgência do que quando os vereadores cobram. Sinto muito, isso para mim é mais uma prova, mais um argumento de que a Câmara está realmente com um problema aí seríssimo de credibilidade junto ao Poder Executivo e de pulso junto ao Poder Executivo. Quiçá junto à população. Quiçá junto à população, exatamente. Giovani, eu agradeço sua participação em mais uma sessão, né, de ontem e em mais uma edição do nosso jornal. Desejo que essa nossa parceria possa se estender ao longo de 2018, porque esse trabalho é muito importante para nós e para a população de Pinda. Obrigada, e eu te espero terça-feira que vem ou a qualquer momento com novas notícias.